A passagem de hoje é 2 Samuel 15, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros, e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava dele, e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Gesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então, lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Amém. Quando a vítima se torna agressora, compartilharei a palavra com o título: Quando a vítima se torna agressora. Quando eu lecionava, uma universidade me pediu que assumisse uma disciplina de cultura geral. Então criei uma aula que eu sempre pensei que seria boa para aquela escola: cultura alemã vista pelo cinema. Lecionei essa disciplina por 2 semestres e, embora seja constrangedor dizer isso, ela foi bastante popular. Muitos alunos se inscreveram. Ao preparar a mensagem de hoje, lembrei-me de um dos filmes que mostrei naquela aula. O filme se chama Land of Mine. Talvez quase ninguém aqui o tenha visto. Não é um filme muito conhecido, nem um filme totalmente comercial. Ele trata de uma história real ocorrida na Dinamarca logo após a Segunda Guerra Mundial. A palavra inglesa mine no título tem duplo sentido. Por um lado pode significar meu, como em minha pátria. Por outro, significa mina terrestre. Assim, o título também pode ser entendido como terra de minas. Durante a guerra, a Alemanha nazista colocou dezenas de milhões de minas nas praias da Dinamarca. A guerra terminou e o exército alemão se retirou, mas as minas permaneceram naquele solo. Então começou outra guerra. A guerra contra as minas enterradas. Uma guerra travada depois que a guerra havia terminado. Ouvi dizer que ainda hoje nem todas foram removidas. Para retirar essas minas, a Dinamarca usou jovens soldados alemães nazistas, feitos prisioneiros de guerra. No filme, esses prisioneiros são apenas adolescentes. Vestem uniforme militar, mas à noite choram dizendo: Quero ver minha mãe. E quero ir para casa. Eles não são tão diferentes das crianças de nossas casas. Depois de assistir ao filme, surge naturalmente a pergunta: quem é, de fato, o agressor? Somente a Alemanha nazista é agressora? A Dinamarca, que foi invadida, é apenas vítima? Eles eram prisioneiros inimigos, mas eram menores de idade. Forçar esses meninos a entrar no campo da morte para remover minas, fazendo-os se ferir e morrer, pode ser simplesmente desculpado porque a Dinamarca sofreu muito na guerra? Não podemos dizer que a Dinamarca foi igual à Alemanha nazista, mas eles também não se tornaram agressores? Esta é a realidade da guerra. A guerra cria inúmeras vítimas,
e, ao mesmo tempo, faz com que todos se tornem agressores. No fim, já não se consegue distinguir claramente quem é agressor e quem é vítima. Assim, agressores e vítimas acabam todos como pessoas feridas pela mesma violência. Que todas as guerras desta terra terminem rapidamente. O personagem principal do texto de hoje era uma vítima profundamente ferida no coração. Mas essa vítima começou a arder em vingança e, no fim, tornou-se um agressor cruel. Esse homem era Absalão, um dos filhos de Davi, o príncipe belo que talvez muitos pensassem que sucederia ao rei Davi. No texto de hoje, Absalão se rebela. Ele preparou cuidadosamente a opinião pública e, no momento certo, levantou rebelião em Hebron, a cidade ligada à história política de Davi. O significado do nome Absalão torna essa rebelião irônica. O nome pode ser entendido como paz do pai ou paz com o pai. No entanto, aquele que carregava um nome de paz não trouxe paz com o pai, mas rebelião e guerra. Por que Absalão se rebelou contra o pai que lhe dera um nome de paz? O texto de hoje nos dá uma pista importante. Julgamento. Absalão se tornou juiz. E não apenas juiz, mas um juiz muito popular. No versículo 4 ele diz: Quem me dera ser juiz na terra? Todo homem que tivesse demanda ou questão viria a mim, e eu lhe faria justiça. Absalão chamava para si os que vinham a Jerusalém buscar julgamento diante do rei, e passava ele mesmo a julgar. O versículo 3 mostra que ele dava decisões favoráveis, palavras agradáveis aos ouvidos. Assim ele conquistava os corações. O versículo 6 diz que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Mas esse julgamento era estranho. Primeiro, era um julgamento para conquistar corações. Segundo, era feito por alguém sem autoridade para julgar. Por que, então, Absalão quis tornar-se juiz? Provavelmente ele carregava uma ferida ligada ao julgamento. Era por causa do que acontecera com sua irmã Tamar. Tamar havia sido violentada por Aminon, seu meio-irmão. Depois daquele acontecimento, Absalão deve ter esperado que seu pai Davi fosse juiz, punisse severamente Aminon e restaurasse a honra de Tamar. Ele esperava um julgamento justo, mas isso não aconteceu. Davi ficou muito irado, mas permaneceu em silêncio. O tempo passou e nenhuma medida concreta foi tomada. Amnon destruiu a vida de uma mulher, mas não recebeu punição alguma. Continuou vivendo como príncipe, talvez até com a expectativa de ser rei depois de Davi. A vida de uma mulher foi destruída, enquanto o agressor vivia como se nada tivesse acontecido. Absalão observou essa situação absurda por 2 anos e decidiu tornar-se juiz por conta própria. Decidiu vingar-se. Convidou a Aminon e o matou, completando a vingança de sua irmã. Mas o problema não terminou ali. Depois de subir ao lugar de juiz, Absalão não parecia disposto a descer, porque Davi, que ainda deveria julgar, continuava sem dar sentença. Davi continuou sem agir. Ficou calado diante do pecado de Aminon contra Tamar e também não interveio ativamente quando Absalão matou Aminon. Não julgou o certo e o errado entre seus filhos. Quando Absalão disse: "Não há quem te ouça da parte do rei", talvez essa fosse a verdadeira dor que ele guardava por anos. A atitude de Davi foi claramente omissão de dever. No mundo antigo, o rei era aquele que julgava. Salomão ficou famoso por seu julgamento, e Paulo foi a Roma para ser julgado por César. O rei julgava e aliviava as injustiças do povo, mas Davi, por alguma razão, não julgou. Mesmo quando houve conflito entre seus filhos, permaneceu indiferente. Davi era rei, mas também era pai. Com autoridade de pai, deveria discernir o certo e o errado para seus filhos. Provérbios 13:24 diz que quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama, o disciplina com diligência. As pessoas dizem que não disciplinam porque amam, mas a Bíblia diz o contrário. Não disciplinar não é amor. Amar
é disciplinar com fidelidade. Segundo essa palavra, Davi não amou corretamente seus filhos. Não amou Amnon nem Absalão. Sem disciplina, Davi foi um pai sem amor. Como pai, ele também deveria ensinar a palavra de Deus. Quando Amnon pecou contra Tamar, Davi deveria tê-lo levado a assumir responsabilidade segundo a lei, tomando rapidamente as medidas necessárias. Efésios 6:4 diz: Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso não significa nunca corrigir, mas não educar segundo emoções ou pensamentos próprios. A educação dos filhos deve ser feita pela palavra do Senhor. Por isso é tão importante formar desde cedo o hábito da meditação bíblica. Por meio dela, forma-se um coração que valoriza a palavra de Deus. Essa criança, mesmo quando crescer, valorizará a palavra de Deus e caminhará pelo caminho dessa palavra. A Bíblia ordena claramente criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Davi deveria ter falado a instrução e a advertência de Deus a Amnon. Mesmo escondendo sua ira pessoal, deveria ensinar claramente a palavra. Mas não o fez. Ficou de braços cruzados. Quando quem deveria ser juiz ficou parado, Absalão, que não podia ser juiz, tentou tornar-se juiz. Como não houve verdadeiro julgamento, Absalão decidiu julgar por si mesmo, e a tragédia começou. Amados, hoje é domingo das crianças, e estamos vivendo maio como o mês da família. Por isso esta palavra, esta história de Davi, toca ainda mais profundamente o nosso coração. Uma grande crise surgiu na casa de Davi. Por quê? Porque perderam o juiz. Aqueles que foram estabelecidos para julgar não julgaram segundo a palavra de Deus. Não pronunciaram o veredito de Deus segundo a palavra de Deus. E quando alguém que não podia julgar resolveu tornar-se juiz, o problema se agravou. O que Deus deseja de nós? Primeiro, Deus quer que os pais sejam juízes para seus filhos. Devemos dizer que o certo é certo e que o errado é errado. Quando os pais se tornam indiferentes ao certo e ao errado, os filhos julgam conforme o próprio coração. Como Absalão, viverão fazendo de si mesmos juízes, e tentarão realizar apenas a própria vontade e teimosia por meios injustos. Se abandonamos os filhos como Davi, sem a palavra de Deus, eles se tornam seus próprios juízes e perdem o verdadeiro juiz. Deus também quer que nós, cristãos, sejamos juízes neste mundo. Num mundo cada vez mais perverso, que perdeu e esqueceu Deus, Ele deseja revelar por meio de nós o caminho correto e bendito. O melhor modo de sermos bons juízes para nossos filhos e para o mundo é mostrar o verdadeiro juiz. É revelar, por nossas palavras e vida, que Deus, o verdadeiro juiz, existe. Que vivamos revelando Deus, o verdadeiro juiz, em todo o nosso cotidiano. Como podemos mostrar Deus, o juiz, a nossos filhos e ao mundo? Meditando sempre na cruz, a revelação decisiva do julgamento de Deus. Na cruz, Deus apareceu como juiz de todo o mundo. Mas esse modo foi especial. Deus era, na verdade, o ofendido. A humanidade quebrou unilateralmente a aliança com Deus pelo pecado. Entretanto, o modo como Deus, o ofendido, tratou a nós, ofensores, é totalmente diferente do modo do mundo. Deus não se vingou nem retaliou. Não se tornou agressor como Absalão. Também não tratou novamente com crueldade aqueles jovens soldados alemães que nada entendiam, como fizeram os dinamarqueses. Não escolheu o caminho em que a vítima se torna agressora. Ele novamente se fez aquele que sofre. Na cruz, assumiu o lugar do ferido e abraçou a nós, os ofensores. Este é o modo de julgamento de Deus. Não a vítima ferindo o agressor em vingança, mas a vítima abraçando o agressor. Assim é o modo de julgamento do nosso Deus. Que todo ciclo de vingança e retaliação seja quebrado pelo amor da cruz, o amor de Cristo. Que o ciclo de amor e sacrifício comece novamente a partir da cruz. Nesta nova semana, não vivamos segundo o modo mau do mundo, em que a vítima se torna agressora.
levemos no coração o modo de vida da cruz, em que a vítima abraça o agressor e se dispõe a sofrer novamente. Somente quem crê que Deus é o verdadeiro juiz pode viver assim. Que sejamos santos que revelam o verdadeiro juiz, derretendo até inimigos na fornalha do amor do Senhor e conduzindo-os de volta aos braços dele. Pensemos na palavra recebida e cantemos até as flores. Neste lugar brota a fonte da vida. Ao passarmos pelo vale de lágrimas, em breve haverá frutos e transbordará o som de alegria. Flores, nuvens, vento e o vasto mar, louvem, louvem a Jesus. Minha alma, cante fazendo os céus ressoarem. Senhor da graça, Senhor da graça, Senhor da graça. Oremos juntos. Este mundo revida e se vinga, fazendo até vítimas tornarem-se agressores e, no fim, todos serem feridos. Neste mundo, o Senhor nos chama a meditar no amor da cruz. Faze-nos viver segundo a lei da cruz. Ainda que sejamos vítimas e venhamos a sofrer outra vez, ajuda-nos a crer que a vingança e a retribuição pertencem somente a Deus, o juiz, e a proclamar a lei do Senhor com amor e sacrifício. Oremos juntos. Senhor, 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 Senhor de amor, obrigado. Vivemos num mundo que não suporta sofrer prejuízo. Ajuda-nos a crer que há um verdadeiro juiz que julga todas as coisas. Mesmo quando sofremos dano, tu nos compensas, nos preenches e julgas justamente. Ajuda-nos a entregar toda vingança e retribuição a ti, e a viver servindo com amor e sacrifício. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou tudo por nós e carregou tudo por nós. Amém.